Hoje eu quero falar um pouquinho sobre almas abatidas. Aliás, o Salmo 42 diz: por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Nós somos, de diversas maneiras, afetados e machucados nessa vida. Nós carregamos traumas, muitas vezes são físicos, emocionais, traumas espirituais, traumas da alma. Eu quero que você coloque todos esses seus sentimentos, essas dores, hoje, diante do Senhor. A Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus que cura. O nome do Senhor, Jeová Rafá, é isso mesmo. O nosso Deus é um Deus que cura. Eu quero apelar aqui, falando sobre cura para as almas abatidas, sobre experiências de espancamento. Pessoas que são maltratadas desde o início da sua vida, ou que durante a sua jornada acabam sendo fragmentadas, suas vidas acabam ficando em pedaços. E diz assim, Lucas capítulo 10. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. E continua o texto: mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Há uma pergunta dirigida a Jesus, e Jesus, ele responde sobre o dever que nós temos de cuidar uns dos outros. A igreja não é um local de somente pessoas felizes e alegres. Isso não é verdade. Tem gente que entra por essa porta todos os domingos e todos os cultos, que fica a semana inteira sem ter uma palavra de amor, de carinho. Pessoas dentro de casa que são espancadas. Às vezes são espancadas fisicamente. Tem línguas que são verdadeiras espadas, dentes afiados, dentes de feras, que destroem quem nós somos. Tem pessoas que são pedaços de gente, chegam aqui aos cacos. Pessoas que não recebem não só uma palavra de amor, mas não recebem um carinho, não recebem um abraço. A igreja não é um lugar de gente perfeita e nunca foi. Jesus, ele busca os feridos de alma. O médico não vem senão para buscar os doentes. O texto de Lucas 10 conta uma parábola que Jesus faz para responder uma pergunta tão simples: quem é o meu próximo? E ele conta a história de um homem qualquer, sem nome, que desce de Jerusalém para Jericó. Ele cai nas mãos de gente terrível. Não foi uma retaliação espiritual, não foi nada disso, foi um assaltante. Foi uma maldade humana. Esse mundo está cheio de pessoas que fazem maldades, e são pessoas que estão perto da gente, que estão no caminho da gente, que estão na história da gente, que estão no trajeto da gente. Ele então tiram a roupa dele, roubam ele, espancam ele. E o texto diz assim: ele ficou quase morto. Tem gente assim, quase morta. Tem gente que se sente assim: pastor,
não consigo apelar para mais ninguém, eu não tenho força para me curar. Aí passam duas pessoas que você acha que vão tratar dele. Um sacerdote e um levita, gente que está dentro da igreja, gente que está ministrando no meio do povo, gente que está ensinando o povo a adorar, a louvar, gente que está ensinando o povo a palavra de Deus. Eles não praticam a palavra de Deus. Eles se esquecem de quem está perto, quem está pelo caminho, quem está do lado, e veem o sofrimento, e não cuidam do sofrimento. É gente como nós, mas vem um Zé Ninguém, vem um João Nada, um samaritano, era um homem assim muito desprezado no meio do povo de Israel, era alguém assim, que o judeu olhava como se fosse assim, isso aí, esse homem aí é palha do inferno, só serve para aquecer mais o inferno, e Jesus coloca esse homem desprezado como herói da história. Jesus, ele tem esse negócio de virar do avesso a ideia da gente de quem vai para o céu ou quem não vai para o céu, quem é bom e quem é mau. Jesus, ele fala coisas como, em verdade vos digo que prostitutas e pecadores, eles entram diante de vós do reino de Deus, se a vossa justiça não excederem muito a dos fariseus, de forma alguma entrarei no reino dos céus. Ele pega a gente que não tem valor, que não tem experiência espiritual, e levanta como discípulo, pega um perseguidor como Paulo, e levanta um homem que escreveu metade do Novo Testamento inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E o samaritano então se aproxima daquela vida arruinada, sabe aquela vida destruída, quebrada. Ele se aproxima, ele tem algo chamado compaixão. Compaixão, essa palavra paixão, patos, ela significa, por exemplo, uma pessoa antipática, é daí que vem essa palavra, é uma pessoa que não tem misericórdia, não tem compaixão. Uma pessoa apática, esse também não tem, um é contra a paixão, a compaixão, e o outro é sem paixão. Existe o simpático, é aquele que está pronto, ele olha para você com simpatia e diz assim, não, desse aí eu vou cuidar desse aí, ele seleciona, mas ele tem afeição, ele tem misericórdia, ele tem compaixão, e ele tem compaixão de um ninguém, ele é um ninguém, contra um outro Zé Ninguém, quase morto, cuida dele, bota grana, ele derruba vinho, ele enfaixa as feridas, eu vou tratar hoje de feridas, coloca em cima do seu animal. Quer dizer, era um carro que dava para um naquele tempo, leva ele para uma hospedaria. Hospedaria, não sei se você sabe, esse negócio de hospedaria é a mesma coisa que hospital hoje, é um local onde você era cuidado, onde você descansava, onde você passava os dias e descansava. É por isso que de vez em quando você quer ir para um hotel, quando pode, quando a pandemia deixar, você quer passear, você quer descansar de todos os afazeres das tuas mãos. E ele vai lá, cuida do homem, e no dia seguinte fala assim, eu estou te dando mais 2 dias de salário, só para você cuidar desse aqui. Se você gastar mais, eu vou pagar mais. É interessante a lógica que diz o seguinte, qual é a lógica do ladrão? O que é meu, e o que é teu também é meu, e eu vou te matar, eu vou te roubar, porque eu quero para mim. E tem a lógica do sacerdote, do levita. O que é meu, o que é teu, e cada um com seus problemas, e toma um chá de civirol. Se você não sabe, chá de civirol é, se vira meu chapa. Cada um que se vire com a sua vida, eu já tenho problema demais. E tem a lógica do samaritano, nosso herói de hoje, que diz o quê? O que é meu, mas também é teu. E ele reparte. Agora, por que nós encontramos pessoas feridas dentro do rebanho de Deus? Porque não há quem cuide. Porque nós não aprendemos a viver ao lado do outro. A gente tem vidas superficiais que não conseguem entrar dentro das histórias, elas ficam ocultas, ficam escondidas dentro da gente. A Bíblia fala sobre um povo, um rebanho desamparado, machucado e sem uma resposta. Ezequiel 34, o filho do homem profetize contra os pastores. Gente, olha aqui como é que Deus está decepcionado. Profetize e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, ai dos pastores de Israel,
que só cuidam de si mesmos. Eles passam pelo caminho, eu estou cuidando da minha santidade, da minha vida, dos meus joelhos dobrados, eu estou cuidando de mim. Mas não consegue olhar para o lado. Ele continua: acaso os pastores não deviam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã, abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida, não trouxeram de volta os desviados, nem procuraram os perdidos. Por isso, as ovelhas, estão dispersas, porque não há pastor algum. Por que não cuidamos um do outro? Porque a gente não aprende a cuidar. A gente aprende a cuidar da gente. A gente aprende a orar pela gente, a gente aprende a orar pela nossa casa. É por isso que há um esforço dentro da nossa igreja para levantar um time de intercessores. No mês que vem eu vou ministrar um curso aqui na igreja chamado Sangue nos Umbrais. Assim de igreja, de pastores, pedindo pastor, vem aqui pedindo de joelho, pastor, vem pregar na minha igreja, vem ensinar. Eu vou ensinar para a Igreja Batista de Bom Retiro. Nós vamos abrir as inscrições, em princípio, está marcado para 9 e 10 de julho, é o segundo final de semana de julho, mas a administração da igreja me pediu para que eu avançasse um pouco essa data para o final de julho. Não sei se vamos conseguir, porque já temos outras agendas marcadas, mas estamos tentando mudar. Em princípio, 9 e 10 de julho, talvez a gente consiga jogar mais um pouquinho para diante, para que a gente consiga absorver a maior quantidade. Curso gratuito, Deus colocou no meu coração, vocês vão ganhar o livro, eu vou dar o livro para cada um de vocês. Mas é para os membros da Igreja Batista de Bom Retiro. E quando a gente abrir inscrição, se inscreva. Você que está nos ouvindo, é membro da igreja, se inscreva para o presencial. Nós vamos transmitir depois, vamos ver como é que nós vamos fazer para transmitir para aqueles que têm nos acompanhado. Por quê? Porque a gente não sabe cuidar um do outro, você não aprende, você aprende no seminário coisas muito boas, teologia muito boa, hermenêutica, homilética, exegese, teologia sistemática, claro que precisa disso. Não, daqui a pouco você começa a pregar uma heresia, toma um desvio, faz uma facção dentro do reino de Deus, você começa a ensinar bobagem. É por isso que a gente tem que mergulhar na teologia, mas a teologia não cura ninguém. A gente vai ter que se aproximar das pessoas destruídas. Os pastores, eles veem ovelhas que estão fracas e não fortalecem, estão enfermas e não curam, estão quebradas, eles não enfaixam. Os pastores veem que estão perdidas, estão longe e não vão buscar. Então para que pastores? A verdade, a pergunta não está se dirigindo especialmente ao pastor, mas está dirigindo a gente. Para que a gente serve nesse mundo então? É isso, ser crente? É vir no domingo, levantar a mão e adorar? É isso, mas não é só isso. Não é só isso. Não é possível que Deus nos deu vida para isso. Existe uma vocação dentro de mim e de você, para a gente olhar para o lado, a gente ter compaixão de quem está perto. Mas a decepção de Deus aqui é por quê? Porque tem gente que pode fazer e não faz. Às vezes não faz, pastor, não tem a mínima ideia de como é que acontece isso. Não sei fazer. Então é por isso que nós vamos ensinar a todos vocês. Tem muita gente que não faz porque é negligente. Essa negligência crônica de Jeremias 6, eles tratam a ferida do meu povo como se não fosse grave. Paz, dizem, quando não há paz alguma. É gente que diz, é assim mesmo. Não, ele é assim, ela é assim mesmo. Você está vendo que a história da pessoa é uma infecção só. Existem quadros de amargura, de ausência de perdão. São assim, elas denunciam. Nós começamos a falar sobre isso semana passada. Elas denunciam um estado de podridão interna, denunciam um estado de derrota pessoal. Você vê a maneira como a pessoa responde aos problemas. Aliás, eu vou até trazer a maneira como ele responde à própria esposa, que diz que ama. Aliás, se tem um papel que Deus deu ao marido, é amar a esposa. Maridos, amem sua esposa. Nem isso ele não consegue fazer. Nem aquela pessoa que divide a cama com ele, aquela pessoa que divide a vida com ele, aquela pessoa que divide o pão sobre a mesa com ele, ele não consegue fazer. Mas por quê? Porque nunca aprendeu.
cresceu dentro de um lar assim absolutamente destruído, com percepções, com ideias que são contrárias à felicidade que Deus propôs para mim e para você, para a gente viver dentro de um lar saudável, dentro de uma casa saudável. Ele não consegue fazer, ele não consegue ajudar, ele não consegue socorrer. A pessoa está ferida, ele bate mais ainda. Isso é problema seu, você que se vire, foi você que criou esse problema. Então, agora por que você foi descer aquela hora, naquele momento de Jerusalém para Jericó? Você não quis andar sozinho, agora você que se lasque. E ninguém tem compaixão do marido, da esposa, do filho. O filho não tem compaixão do pai. Irmão não tem compaixão do irmão. Aliás, eu briguei com o irmão e vou mudar de igreja, porque eu não quero mais saber dele. Isso denuncia uma derrota interna. A negligência crônica, às vezes, vem pela preguiça. Quantos aqui sabem lidar com pessoas que chegam na igreja? Chega aqui um irmão, uma irmã, alguém que se converte, é travesti, é transgênero, é homossexual, é drogado, é viciado, é enlouquecido. Quantos aqui sabem fazer isso? Não nasci para isso. Isso não é verdade. Jesus diz: quem é o meu próximo? A gente faz o que a gente pode, o que a gente sabe, mas a gente tem que buscar. Por que a gente cuida do monte de gente? Você acha que eu aprendi isso como? Nasci assim? Você acha que foi isso? Não, o pastor nasceu com esse dom. Eu sei que existe o dom pastoral, sem dúvida. Agora, cuidar das pessoas, você tem que aprender. Você não aprendeu como mãe a cuidar do seu filho? Você não aprende como pai a educar o seu? Você tem que se esforçar. Você se esforça para ganhar dinheiro, você se esforça para ser uma pessoa melhor. Aí quando é para cuidar dos outros, não, isso eu não nasci para isso. Essa é uma desculpa da nossa negligência. Diz não, paz, quando não há paz nenhuma, são vidas derrotadas. Agora, para definir uma ferida de alma, diz assim, Jeremias 10:19, ai de mim, estou ferido, o meu ferimento é incurável. Pastor, para mim não tem jeito. Esse pecado aqui, sabe aquele negócio de que a gente vai ser arrebatado? Eu vou esperar aí o segundo tempo, eu vou esperar aí uma prorrogação, porque eu não consigo vencer esse pecado. A minha doença é incurável, pastor. Eu não consigo mudar, é isso que ele está dizendo. Apesar disso, eu dizia, esta é minha enfermidade, tenho que suportar. É gente que fala assim, eu nasci assim, você casou comigo assim, você já sabia que eu era assim, quando eu vim trabalhar na sua empresa. São pessoas feridas, sabem que são feridas, e não querem ajuda. A ferida, você pensa numa infecção, você talvez já tenha tido espinha e faz aquela infecção no rosto. Você talvez já tenha tido furúnculo. Já teve furúnculo? E aí mamãe pegava 2 fios de costurar e aí girava um no outro, aí pegava a cabeça. Pensa um negócio dolorido, é o tal do furúnculo. É uma infecção. Ninguém consegue chegar perto, por quê? Porque dói. Por que as pessoas não querem ser curadas? Porque dói demais falar do meu passado. Dói demais lembrar que eu fui atropelado, que eu fui saqueado, que eu fui roubado, que eu fui deixado, eu fui espancado, pastor. Só tem ideia da dor que eu senti, foi meu próprio pai. Foi dentro da minha casa, foi gente que devia me amar. Foi meu cônjuge, foi meu filho que fez isso. Então, dolorido demais. Isso cria algo chamado hipersensibilidade. Já viu gente hipersensível? Qualquer coisa que você fala machuca, dói demais. Tudo fere, na verdade já está ferido. Aí você se aproxima, mas pisou no meu pé que já estava inflamado. Sabe aquela unha que você bate, levanta? Quem joga bola sabe disso, jogou descalço. Aliás, os jogadores,
antigos. Hoje a criança já nasce com uma chuteira, né, do jogador, já vai com meião. Tem gente aqui que joga bola com a gente, que você encosta, ele cai que nem o Neymar. E tem uma pessoa aqui hoje, inclusive, eu sei disso. Mas quando a tua unha levanta, o que acontece? Parece que todo mundo resolve encostar no meu pé agora que está doendo, mas não é. É porque quando encostava antes não estava doendo, porque não tinha infecção, agora tem. A hipersensibilidade, ela produz o quê? Uma dinâmica de retraimento, você já foge. Não, nem vou falar com aquele irmão estabanado, porque ele quer me abraçar, ele vem, pisa em mim. Você se afasta, você se isola, você mesmo se autodecepa, você fala assim, eu nem vou lá. Aí tem gente, não, eu tive um grande amor. E esse grande amor deixou uma ferida, porque me abandonou, porque me trocou. Aí você tem o shopping proibido, porque lá eu me encontrava com o meu amor. Você tem o restaurante proibido, não. Aquela música, você tem a sua música, não tem? Com o seu amor? Tem, todo mundo tem, eu tenho. Eu e Fabíola temos a música que a gente lembra, ó, nós começamos a namorar aqui, essa é a nossa música. Mas aí a ferida faz com que aquela música que devia trazer uma boa lembrança, traga uma notícia ruim do passado. Então, eu não quero nem ouvir rádio, eu não quero nem ouvir essa canção, eu não quero nem saber, fui naquela igreja, naquela denominação, que eu fui traído, então não me fale nessa, é do diabo, essa igreja não é de Deus, é do diabo. Você se retrai. É um bando de hipócritas, não é assim que a gente ouve falar? Isso causa uma vulnerabilidade na gente. A gente fica frágil demais. Então é assim que nós definimos uma pessoa ferida. E aí você olha, aí a aparência que tem é uma aparência de que não há cura. Não tem jeito. Diz assim Jeremias 30:13, não há quem defenda a sua causa, não há remédio para a sua ferida que não cicatriza. Por que que a ferida não cicatriza? Você já teve isso? Uma ferida que não cicatrizava? Talvez você tenha tido uma experiência de uma ferida que não fecha. Você fala, mas eu estou dando remédio, eu já tomei injeção na barriga, eu já tomei injeção no braço. Por que que a ferida, eu já tomei remédio, antibiótico, anti-inflamatório? Não, para essa ferida não tem cura. Porque nós não conhecemos o Deus que cura. Aí a alma da gente, dolorida, nos sabota. A gente começa a acreditar que a nossa vida não tem jeito. A gente começa a acreditar que para o nosso problema não existe solução. Pastor, eu já tentei de tudo, eu já fiz campanha de oração, eu já fiz caminhada de oração, eu já fiz renúncia de pecado, eu já passei por um processo de libertação, eu já chamei os pastores para derramar 1 litro de óleo que veio de Israel sobre a minha cabeça, eu já busquei todo tipo de terapia e não consigo ser curado. Por quê? Porque na cabeça dele não consegue enxergar a maneira pela qual ele foi ferido, nem aonde está a ferida dele. E é por isso que Jesus, ele cita tanto Isaías 61. Isaías 61 fala da UTI da alma. Aqui, a turma que foi colocada em calabouços, foi lançada em prisões, foi devastada, arruinado. A turma deprimida, está aqui. E foi para isso que o Espírito do Senhor veio sobre essa unção, chamada de unção messiânica, ou seja, a capacitação do Espírito que veio sobre Jesus veio para isso. O Espírito do soberano Senhor, o Espírito do soberano Senhor, está sobre mim porque ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar. Você vai ver que esse texto, ele é carregado disso, de cuidado, de remédio, de soluções, de bálsamos e de curas para todo tipo de sofrimento. E ele continua dizendo, enviou-me para cuidar do que estão com o coração quebrantado. Anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar, olha, consolar todos os que andam
triste. Sabe aquela turma que anda triste? É isso. Dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez do pranto, em vez do lamento. Ele diz um manto de louvor em vez de espírito, olha a depressão aqui, deprimido. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas, que têm sido devastadas de geração em geração. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre você. Se você recebeu Jesus Cristo, querido, você recebeu o Espírito Santo de Deus. Eu queria tanto que a igreja entendesse isso. Tem gente que acha que para receber o Espírito Santo de Deus deve haver algum tipo de manifestação diferente pentecostal. A Bíblia não diz isso. Efésios capítulo 1, verso 14 diz que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa quando nós cremos no Senhor Jesus. Então o Espírito de Deus, ele não está vagando por aí não, gente. O Espírito de Deus está dentro da sua vida, do seu coração. Ele está aí, a unção está aí. E ele me ungiu para quê? Para cuidar dos outros, para trazer boas novas para quem? Para os pobres. Para anunciar libertação aos cativos, para dar liberdade aos prisioneiros. Para quê? Para transformar o pranto em festa, para tirar o espírito deprimido e derramar um óleo de alegria. A UTI da alma, aquele lugar onde você recebe uma medicação, um cuidado intensivo, daí vem a palavra UTI. É uma unidade de tratamento intensivo. Ali você é tratado de quê? Das suas feridas. Por que Deus, ele traz isso para mim? Por que Deus, ele anuncia isso para mim e para você? Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Porque as nossas almas estão abatidas e não adianta você dizer que não. Em algum momento da nossa história, você é confrontado com a desesperança, você é impactado pelo sofrimento, pela dor. Isso é uma experiência que só um homem da Bíblia não experimentou, que foi Jabes. Ele não experimentou a dor, ele pede para Deus, me abençoa, que o Senhor seja comigo, que alargue minhas fronteiras, que a tua mão me favoreça e que nenhum mal me toque. E esse homem não experimentou a dor, é impressionante, mas ele também morreu. Quando se fala sobre cura da alma, a gente nasce com uma arma apontada para a gente, arma paralisante. Alguns filmes que eu assistia quando criança, Viagem ao Fundo do Mar. Você talvez nunca tenha visto, fala Terra de Gigantes. Alguns aqui vão lembrar, outros não sabem, fazem a menor ideia de como era divertido isso. E tinha alguns filmes que tinham arma paralisante. Se você viu, por exemplo, Meu Malvado Favorito, ele tinha uma arma assim, que congelava as pessoas e paralisava assim. Ele furava a fila para comprar um café dentro daquelas cafeterias. O pecado faz isso com a gente. O pecado fere e paralisa a gente. João 5, a partir do verso 6, diz assim, um dos que estavam ali era paralítico. Qual é o efeito paralisante? Fazia 38 anos, diga aí, 38 anos. Quantos aqui já chegaram aos 38 anos? Levanta a mão. Levanta a mão, 38 anos. Olha quanta gente. Você imagina 38 anos? Tem gente que mente, né? Diz, não, estou com 37. Não adianta. Não adianta. 38 anos, o sujeito paralítico, ele não tinha 38 anos, não. Ele estava paralisado há 38 anos e continua. Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Não, parece uma pergunta boba, não parece? O sujeito está doente há 38 anos. Disse o paralítico,
Senhor, não tem ninguém que me ajude. Esse aqui é o quadro da igreja, não tem ninguém que ajude. E aí continua depois ali das reticências. Então Jesus disse, levante-se, pegue a sua maca e ande imediatamente. Eu gosto dessa palavra, imediatamente. Ela se repete muito no Evangelho. O homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. Mais tarde, Jesus encontrou no templo. Ele disse, olha, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. Gente, o pecado, tem algo pior do que ficar 38 anos paralítico? Tem, gente. Tem algo, eu queria que você pensasse nisso. O que é pior do que ficar 38 anos à beira de um tanque que só junta gente ferida, machucada, aleijada, piorada pelo mundo? O que é pior do que 38 anos de sofrimento? Olha, não peque. Qual foi a arma paralisante? A mesma arma que está contra nós é o pecado. Para que coisa pior do que isso que você viveu, do que essa vida que você experimentou, te aconteça. E aí tem gente, orgulho, ele faz isso, né? Que disfarça a ferida. Eu não vou nem para o médico, porque, sabe, o médico pode me dar uma notícia triste. Aliás, ontem eu fui vacinado, primeira dose contra o Covid, minha esposa também, eu quero aqui, em nome de Jesus, dar uma palavra pastoral para vocês. Nós já tivemos mais de 70 milhões de brasileiros que receberam a primeira dose. Não deixe de cuidar de você mesmo. Estamos falando sobre alma ferida, mas o corpo da gente também fica doente, sabia disso? Você não é um espírito ambulante, um Gasparzinho na igreja, você é gente de carne, de ossos, de músculo, tem um sistema nervoso aí dentro de você, tem um sistema circulatório que bombeia sangue, e junto com o sangue pode ir saúde, pode ir doença. Gente, se vacine. É uma temeridade. Não há uma notícia de alguém que morreu porque tomou uma vacina. E ainda tem gente que resiste a isso. Quando você era pequeno, você gostava de tomar vacina? Alguém aqui gostava? Eu vou orar por você com imposição de mão, se você falar que gostava de tomar vacina. Não é verdade? Mas hoje, gente, eu fiquei doente de Covid, fiquei 9 dias no hospital tomando oxigênio. Gente, eu saí do hospital, falei, quando é que eu posso me vacinar? Eu peguei aquela carteirinha do Vacine Já de Curitiba, gente, tomei antitetânica. Mas eu já tinha tomado, você sabe que no quartel eles fazem uma fila, aí vem um enfermeiro, dá no braço esquerdo, outro dá no braço direito, dá na coxa, dá atrás. Você toma tudo que é tipo, eu sabia que eu estava vacinado, mas eu falava, eu quero tomar tudo. Aí tomei de novo febre amarela. Lembra que a antitetânica doía? Gente, o que dói é você perder alguém que você ama. Dói é morrer. Pensa um negócio que eu não gosto, é a tal da morte. Não gosto dela. Não tem acordo, porque meu Deus veio para dar vida, não veio para trazer morte. Ele veio, todos aqueles que creem no meu nome, têm a vida eterna. Todos que creem no meu nome. Por quê? Porque eu estou na mão do meu Pai. Vocês estão na minha mão, e na mão do meu Pai ninguém vai arrebatar. É isso que Jesus vem. Então, é só um parênteses. Se vacine, tem gente que disfarça a sua ferida, apenas Samuel 16:7. Deus não vê como o homem vê. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. O Senhor conhece as feridas aqui dentro, as mentiras, os enganos, as vergonhas. Deus conhece os medos aqui dentro. Só que tem gente que disfarça de uma maneira. Você fala, mas eu não sabia que ele estava sofrendo isso. É gente que não quer ser tocado. É gente que está dentro de um ambiente em que não há possibilidade de cura, de tratamento. Mas tem gente também que não quer ser curado. É por isso que Jesus pergunta, você quer ser curado? Então bora mudar de vida? Bora levantar dessa tua maca. Agora, isso tem um preço, hein? Não peques mais. O preço da você ter uma vida de saúde diante de Deus
é uma vida que não faz negócio com o pecado. O problema todo é quando o pecado começa a ficar muito confortável na nossa vida. Sabe quando você começa a tolerar o pecado? Não, é só um pecadinho, pronto. Aí tem uma fortaleza espiritual. Aí tem, se isso não te incomoda, alguma coisa está errada em você. O pecado, ele não pode ser feliz dentro de nós. Você não pode estar feliz vivendo uma experiência de iniquidade. Pessoas, é muito simples, né? A gente tem caminhado com os pastores, você faz atendimento há anos, há décadas. Então, quando que você percebe que a pessoa está fingindo? Quando ela tem um sintoma de autoproteção. Quando você pergunta sobre uma área da vida dela e ela começa a se autojustificar. Sabia? Mas se o senhor também tivesse tido a infância que eu tive, se você também tivesse sofrido o que eu sofri, se você tivesse experimentado as dores, aí você ia entender, pastor. Então, quando a pessoa começa a se autoproteger, autoproteção, o que é? É um bloqueio, é de fato uma fortaleza, que a pessoa constrói para se defender. Não, eu sou assim, mas porque eu nasci desse. Deus é que me fez assim, inclusive, tá? Foi Deus que me tornou do jeito que eu sou. Áreas de autoafirmação. Onde é que aparece isso? Quando a pessoa precisa provar que é. Autoafirmação, você tem um problema com a sua própria identidade, você tem uma vergonha secreta, aí você começa a fazer o quê? Você começa a querer provar que você é. Prova aí que tu é filho de Deus, se joga aí do pináculo do templo. Prova que você é filho de Deus, transforma as pedras em pães. Jesus precisava provar que era filho de Deus? Aliás, no mesmo capítulo, Deus diz assim para todo mundo ouvir. Veio uma voz do céu, o Espírito de Deus veio sobre Jesus como uma pomba, e Deus disse, esse é o meu filho amado que me dá prazer. Você é filho de Deus, querido. Aliás, quando a Bíblia fala isso, 1 João fala sobre isso, ele diz assim, vós sois filhos de Deus, e ainda há de ser manifesto o que haveis de ser. Quer dizer, nós já somos filhos, e nós vamos ganhar algum tipo de melhora no dia que a gente chegar à estatura do varão perfeito, quando a gente estiver com o Senhor. Pessoas que tentam se autoafirmar para provar que são aquilo que são pessoas que estão feridas, estão evitando que a gente chegue perto da sua infecção, porque vai doer. Áreas de compensação. Quando é que você compensa? Quando de fato você tem uma vida torta. Ele tem uma vida torta, e ele apronta com a mulher dele, aí que ele faz? Depois dele quebrar o pau, dele agredir, dele machucar, dele falar poucas e boas, vou comprar um diamante para você. É a história terrível, diabólica, daquele filme e do livro também, Os 50 Tons de Cinza, onde o homem ganha o direito de destruir uma vida, de machucar uma pessoa. Mas ele é rico, ele me faz andar de jatinho, ele paga para mim os melhores restaurantes. Não, mas ele destrói você. Não, pastor, mas ele compensa. O que é compensação? É gente que anda longe do Senhor, aí fala assim, não, peraí, eu pelo menos venho no culto de domingo, eu sei que eu faço besteira de segunda a sábado, mas no domingo eu venho aqui e deixo uma oferta. Aí trabalha no ministério, e é bom trabalhar, e eu trabalho no ministério, e muita gente trabalha no ministério, mas é quando ele quer compensar uma vida torta. É gente que chega no gabinete e já te dá uma carteirada. Eu oro, eu jejuo, é o fariseu que subiu para orar no templo. Eu dou o dízimo de tudo que eu tenho, tudo isso é perfeito, isso é bom. O que não é bom, você achar que isso te traz salvação, porque te salva é Jesus Cristo. Muita gente não liga para as boas obras, não, isso é coisa de ateu, isso é coisa de espírita, isso é coisa de idólatra. Gente, Efésios capítulo 2, do verso 8 ao verso 10, as pessoas esquecem do verso 10. Vós sois salvos pela graça mediante a fé, isso é dom de Deus,
não vem de vós, nem de suas obras, para que ninguém se glorie. Mas Deus fez as boas obras para você andar nelas. Então não vem com uma conversa, não aceitei Jesus e vou viver do jeito que eu vivo, porque isso é compensar pecado. E o chamado a situações de fuga, são pessoas que evitam assim, um falso conforto. E hoje o pastor vai pregar sobre finanças, então eu não vou. O pastor vai fazer aquele curso Sangue nos Umbrais, eu não vou nem aparecer lá. Hoje o pastor vai pregar sobre família. Irmão, como a casa caiu, e eu também não estou afim de reconstruir, nós cantamos aqui sobre construir, sobre a rocha. Ah, muito difícil, pastor, esse negócio de construir. Então eu nem vou para a semana de quê? Dos namorados? Tá bom. Então, são situações em que a gente foge do confronto. É melhor ficar em casa, é melhor mudar de igreja. É melhor porque não, essa igreja aqui, esse pastor é muito duro aqui, ou é muito mole aqui. Isso são evidências de vidas que foram machucadas, de pessoas que no caminho de Jerusalém para Jericó foram assaltadas, foram espancadas. Existe muita gente que o filtro delas é ela mesma. Sabe, gente, olha, eu tenho uma prevenção, tenho um ressentimento. É gente que mede todo mundo pelo filtro dele mesmo. São pessoas que olham todo mundo como se todo mundo fosse ele, que todo mundo fosse farinha do mesmo saco. Não, mas todo mundo bate no seu corpo, todo mundo bate no seu filho. Não me bota nesse saco aí não, porque eu não faço parte disso. São pessoas que estabelecem, assim, então são magoadas, que se recusam a perdoar. Eu não perdoo ele. E que evidenciam isso através daquilo que falam, através da forma como vivem. São pessoas que, quando a gente fala sobre dinâmica de fuga, é interessante que a primeira pessoa que evidentemente peca, Adão e Eva. Mas tem um filho, Caim, que mata o próprio irmão no capítulo seguinte. Sabe o que ele faz? Eu fugirei da presença de Deus, eu me esconderei, eu seria um fugitivo. Por quê? Porque aquilo que eu fiz vão me fazer. Então Deus coloca um sinal em Caim para que ninguém o ferisse. São pessoas, é evidente, existe um sinal, é interessante. E é fácil, depois de um tempo, você ver os sinais da ferida. É simples. Ela grita demais quando você toca num determinado assunto. Sabe aquela mãe que grita, não se fala mais desse assunto nessa casa? Aqui está proibido tocar nesse assunto. O que é isso, gente? Dor. Porque quando a gente toca nesse assunto, eu já estou ferido. É alguém espremendo o meu furúnculo. É alguém sem amor pegando na infecção que eu tenho no meu dente. Dói demais. Sabe médico mãozudo? Sabe aquela tia, aquela avó? Deixa eu ver. Aí espreme ainda mais. Eu não sei se você tem uma namorada, uma esposa, ou uma mãe, porque isso é coisa de mulher mesmo. É querer arrancar os cravos da gente. É querer espremer as espinhas. E aí, normalmente, a mulher tem aquela unha. Sabe aquela unha que parece uma espada afiada? Unhas de tigresa. E ela vai, enfia mão na sua... Mas está doendo. Não, mas se não sai sangue, porque tem que sair sangue, não é só tirar o cravo. Você tem que espremer para aquele negócio cuspir como um vulcão. Aí você fala, não quero nem mais que ela veja isso em mim. Ó, não chega perto de mim. Aí o que você faz? Você foge. Caim fugiu. Moisés fugiu para Midian. Jonas, Deus manda ele para um lado, ele fala, eu vou para o outro. Fugiu da presença do Senhor. A dinâmica de fuga é uma tentativa inútil de você ser curado. A dinâmica de fuga você toma um destino diferente da cura. Você tem que ir no médico.
Não, mas eu não vou não. Eu não vou porque o médico vai me mandar fazer um tratamento dolorido. Ué, não é a dor que é um alerta na nossa vida? É ou não é, gente? Qual o sintoma de que eu estou machucado? É a própria dor. Ela que diz assim, ó, aqui tem alguma coisa que está errado. E a gente precisa o quê? Chamar o Deus que cura. É assim que Deus é chamado em Êxodo capítulo 15. Eu sou o Senhor que te cura. O livro de Oséias, no capítulo 3, diz, voltemos ao Senhor, porque Ele nos curará. Existe uma experiência dos encontros do homem com Deus. Gente, qual foi o homem que se apresentou diante de Jesus com um pedido cheio de fé que não foi curado? Me mostre um. Existe um capítulo no Evangelho de Marcos que diz assim, Jesus não pôde curar, porque não havia fé. Porque diziam, esse aí não é o filho do carpinteiro? Ou seja, Jesus diz, uma profeta sem honra não ser na sua própria casa, na sua própria igreja. Mas esse é o destino de quem? De quem não se aproxima de Deus. De quem diz é dolorido demais, é machucado demais. Pastor, existe cura para minha alma abatida? Existe. Aliás, quando Jesus fala sobre cura, aliás, Deus, segundo Crônicas 7,14, todo mundo conhece esse texto. Se o meu povo, se é povo de Deus, isso não é para ímpio não, gente, isso é para gente, é para crente. Porque Deus fala, se o meu povo, esse povo se chama pelo meu nome. Quando pergunta para você, você não diz assim, eu sou cristão? Você se chama pelo nome do Filho de Deus. Eu sou uma igreja que crê na palavra de Deus, que crê no Evangelho de Jesus Cristo, que crê no nome do Senhor Jesus. Esse povo que se chama pelo meu nome, esse povo que é meu povo, se humilhar, preste atenção nisso. Muita gente não é curada por causa de orgulho. Eu não preciso pedir perdão para ninguém, eu não preciso me humilhar, eu não levo desaforo para cá. Tem muita gente que continua doente, porque não quer voltar atrás para consertar. O orgulhoso, ele continua no seu caminho de orgulho, e você sabe que Deus resiste ao orgulhoso, então ele não conta com o favor do Senhor. Deus, ele ama o humilde, aquele que diz assim, Deus, eu preciso confessar aqui meu pecado, diz assim, ó, eu preciso do teu socorro. Quem é que não é curado? É quem não se aproxima daquele que é a única esperança para a gente. É por isso que ele vai dizer, a minha ferida é incurável, a minha ferida não tem esperança. Não, deixa assim mesmo, porque esse aí nasceu torto e vai morrer torto. Isso é uma mentira. O nosso Deus diz, se humilhar, orar, buscar a minha face e mudar o seu destino, mudar o seu caminho, se converter dos seus maus caminhos. A gente continua ferido porque a gente continua praticando, andando e vivendo a mesma vida sem conserto. Pastor, por que a minha ferida não fecha? Porque você continua pegando aquela faca, aquele caco, e continua mexendo em algo que Deus já tratou, já curou, já passou. Você continua vivendo no passado. Você jamais vai disparar no presente para ter uma vida no futuro se você ficar amarrado no passado. Olhe para mim. Quando você for acusado da tua vida lá atrás, presta atenção. Na verdade, eu e você, Romanos 6 diz isso, nós fomos sepultados em Cristo no batismo. Sabia disso? Quando você é mergulhado na água, isso é um símbolo, é um sepultamento espiritual. Você nasce de novo para uma vida curada com o Senhor. Pastor, algumas pessoas levam mais tempo? Levam. Pastor, eu posso aprender isso? Pode. Pastor, eu posso ajudar os outros? Pode. Mas se não houver no teu coração compaixão, se você começa a se achar, porque você é crente, evangélico, você começa a desprezar aqueles que estão perto de você, que precisam de socorro. E você não precisa ir longe. São pessoas que vão estar no teu caminho. São pessoas que você vai ver todo dia. Todo dia.
Você está fazendo aquele trajeto toda hora. Eles estão perto de você, eles estão diante dos seus olhos. E você se recusa a ajudar. Eu quero, esse mês, tratar disso. Hoje à noite eu vou continuar tratando disso. Esse assunto, não é que ele é inesgotável, mas, gente, dá para eu ficar um ano aqui tratando sobre cura, sobre almas que precisam ser restauradas, sobre espíritos que estão aprisionados, sobre vidas que estão experimentando tristeza e dor e que precisam de bálsamo. Deixa eu orar para você, fique em pé em nome de Jesus. Quero orar pela sua vida, você que está nos acompanhando pelo canal do YouTube. Eu quero mais uma vez dizer que hoje vamos nos encontrar na última volta, no último dia da campanha de oração derrubando muralhas, mas eu quero pedir para você, todos vocês que estão aqui, você que está em casa, feche seus olhos, e se você quer reconhecer diante de Deus, eu tenho áreas na minha vida que me ferem, que me machucam, eu tenho pesadelos, eu tenho experiências, eu tenho dores que eu não suporto. Se você hoje quer pedir, Deus, cura o meu coração, cura a minha vida, cura essa tragédia que se transformou a minha história. Se você quer convidar Deus para curar a tua vida, só levante sua mão e diga, eu quero, só isso. Deus abençoe todos vocês, Deus abençoe toda a igreja, Deus abençoe você na sua casa. Existe alguém aqui que precisa fazer uma aliança com Jesus? Pastor, eu preciso, diante dos homens, confessar o nome de Jesus Cristo. Eu preciso entregar minha vida para ter uma experiência completa com o Senhor Jesus. Se você quer isso, só levante suas mãos, só isso, eu quero. Deus abençoe vocês, Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Se você não é membro de igreja, nós temos o ministério Rota Membresia que integra, o pastor Paulo está ali no fundo, ele também acompanha todas as mensagens, nós temos um time de intercessão. Clique no site www.ibbr.org.br, se inscreva por Rota Membresia. Nós temos uma turma grande para ser batizada e uma outra turma grande de pessoas entrando e vindo para o Senhor na nossa igreja. Não fique de fora. Não deixe de selar a tua vida com essa ordenança do Senhor que é o batismo. Amém? Feche seus olhos. Pai querido, nós expomos ao Senhor hoje nossas dores. Nós confessamos diante do Senhor que de fato caímos nas mãos de pessoas que nos despedaçaram, nos espancaram, nos feriram, Pai. Mas hoje queremos ser encontrados por Ti. Mas também queremos ser um instrumento, um remédio nas mãos do Senhor. Nós queremos ser as mãos do samaritano, que enfaixam feridas, que derramam vinho e azeite, que levam e trazem para a hospedaria, para a casa do Senhor. Pai, nós queremos ser o bálsamo do Senhor dentro das nossas próprias casas, nossas próprias vidas. Nós queremos pedir que o Senhor, Pai, nos mova em fé, que o Senhor nos preencha da sabedoria que vem do alto, que o Senhor nos cure, mas faça de nós médicos de homens e de almas, como o Espírito do Senhor nos ungiu para ser. Eu oro assim, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Hoje eu espero vocês de novo aqui na Igreja Batista de Bom Retiro, nosso endereço, Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772. E você pode participar da 7ª volta da campanha de oração. Inclusive hoje faremos ceia online, então separe os elementos, o pão e o vinho, que vamos celebrar juntos, amém? Vamos nos despedir? Levante sua mão, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre sua vida. Sai daqui curado, sai daqui com bálsamo e azeite do Senhor em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a todos. Pastor Paulo Vescher está ali na porta, tá bom, gente? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Um bom dia, um bom domingo.